Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus nosso Pai, vamos nos reconhecer pecadores como somos, inclinar nossa cabeça para esse Deus com toda humildade e confessar nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Conferi Salmo 85, verso 1 seguinte. Estamos reunidos para nos nutrirmos da palavra e do pão que o próprio Jesus nos oferece, alimentos de vida eterna. Como igreja amada por Cristo e membros de seu corpo, vamos diante desse Deus agora nos sentirmos convidados a professar nossa fé nele, a fim de servi-lo na liturgia e na lição de cada dia. Rezemos hoje, especialmente por todos os que se dedicam aos vários serviços na comunidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué, capítulo 24, verso 1 a 2, ponto 15 a 18. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 21 a 32. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 60 a 69. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. João 6, verso 63.68. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Primeira leitura, Josué 24, 1-2, ponto 15 a 18. Um momento muito especial na trajetória daquele povo, que era decidir. Nós temos que decidir. No Evangelho, aqueles discípulos tiveram que se decidir diante do discurso de Jesus, quando ele dizia: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. E eles acharam duro demais quando o discurso de Jesus era dizer que ele era o pão vivo descido do céu. Se nós não olharmos de forma mística para aquilo que enxergamos, nós podemos vacilar. E esses discípulos que abandonaram Jesus vacilaram porque justamente não acreditaram naquilo que eles estavam vendo, para aquilo que hoje vivenciamos, como ele se apresenta em corpo, sangue, alma e divindade, no pão. E Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel na primeira leitura e convocou os anciãos, convocou os chefes, convocou os juízes, os magistrados que se apresentaram diante de Deus. E esse monte aí, Monte Siquém, na nota da Bíblia de Jerusalém, é muito bem destacado. Siquém era, pela sua posição central de Israel, um lugar favorável à reunião das tribos, e pelo seu passado trazia assim uma boa lembrança, uma posição predestinada para a conclusão deste pacto que Josué vai fazer. Neste mesmo monte, Abraão ali ergueu um altar, Gênesis 12, 6-7. Neste mesmo monte, Jacó adquiriu ali seus direitos, Gênesis 33, 18-20, e lançou fora os ídolos trazidos da Mesopotâmia, Gênesis 35, 2-4. Então Josué vai falar a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Nós devemos tomar essa atitude. A quem queremos servir? Se é ao mundo ou se é a Deus verdadeiro? Se queremos servir, como disse Josué, aos deuses dos amorreus? Mas ele disse, Josué: quanto a mim e minha família, serviremos ao Senhor. E o povo vai responder dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor
para servir a deuses estranhos. Que possamos dizer junto com este povo, longe de nós também, abandonar o Senhor para servir ao mundo, servir aos prazeres, servir aquilo que o mundo nos oferece nos meios de comunicação, de massa, nas internet, os meios sociais, muitas vezes, que nos levam pelo mau caminho. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, como disse Josué, que nos tirou do Egito, que libertou nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. E o nosso Deus continua a nos libertar. Ele é o mesmo Deus que nos libertou da escravidão do pecado, enviando seu Filho que morreu por nós. Foi Ele quem realizou grandes prodígios diante de nossos olhos, nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos, como disse Josué, nós temos essa proteção também do sangue do Cordeiro na nossa vida. Portanto, nós também deveremos dizer, nós também serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Vamos guardar essa palavra de Josué, vamos guardar essa promessa desse povo na nossa mente e sempre de repetir, quanto a nós, quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor. Quando uma tentação aproximar-se de nós, vamos dizer à tentação toda vez, quanto a mim e minha família, serviremos ao Senhor. Vamos dizer assim, para trás, Satanás. Quanto a mim e minha família, serviremos ao Senhor. No Salmo responsorial, Salmo 33, dissemos, provai e vede quão suave é o Senhor. Nós vamos sentir a suavidade de Deus na nossa vida se tomarmos essa decisão desse povo que tomou verdadeiramente, decidindo se marchar com Deus e não servindo a outros deuses. E a segunda leitura de Efésios 5, 21 a 32, Paulo vai dizer, irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, Ele, o Salvador do seu corpo. Muito importante a nota da Bíblia de Jerusalém, que vai dizer que se ali se estabelece, entre o versículo 23 a 32, um vínculo entre o casamento humano e a união de Cristo com a igreja, um paralelo em que os dois termos comparados se esclarecem mutuamente. Pode-se dizer que Cristo é o esposo da igreja, como de fato é, porque se Cristo, sendo a cabeça da igreja, amou a igreja, nós também devemos amar. Devemos, como somos amados por Deus, como somos amados por Cristo, vivenciar em nós esse amor de Deus em nós. Esse amor mútuo, santo que Deus quer de nós, é justamente a água batismal que vamos vivenciar em nós. O batismo só vale ser acompanhado da proclamação da palavra, como Josué fez ali, mais ou menos. E essa proclamação da palavra deve ser expressa pela evangelização do ministério e pela profissão de fé do batizado. Assim, devemos assumir nosso batismo. Portanto, ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. No versículo 27, segundo os costumes do Antigo Oriente, a noiva era banhada e adornada. Os amigos do noivo iam apresentá-la ao seu noivo. No caso místico da igreja, foi Cristo que lavou sua noiva de toda mancha do pecado pelo banho do batismo. Notar aí a menção expressa de uma fórmula batismal para apresentá-la a si mesmo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Assim é que o marido deve amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Vamos isso hoje vivenciar em nós. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Esse amor que Paulo coloca aí, não é esse amor que as novelas apresentam. Eu te amo, aquela paixão, aquela separação depois.
é o amor verdadeiro, o amor da igreja, amor fraterno. Portanto, esse amor deve ser primeiramente concretizado na família, concretizado dentro de casa. É o nosso primeiro dever cristão, é vivenciar uma comunidade na família. E nós somos membros do corpo de Cristo se vivenciamos o seu mandamento maior, que é o amor. Tirados da sua carne e dos seus ossos, como a origem da mulher foi a partir do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério, portanto, como Paulo diz, é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja, que é a melhor maneira de se interpretar. Paulo descobre uma prefiguração profética da união de Cristo. Que linda interpretação que ele nos deu, uma união de Cristo com a igreja, mistério maior, que ficou escondido por muito tempo e foi agora revelado, assim como o mistério da salvação das nações. Vamos vivenciar o modo salvífico desse mistério na união conjugal, na união da família, na união fraternal. E hoje o Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 a 69. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Jesus Cristo tinha acabado de dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus então vai perguntar: isso vos escandaliza porque eu disse que eu sou o pão vivo descido do céu? Em outras palavras, e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Portanto, Jesus Cristo estava falando da Eucaristia, palavra de vida, e ele estava entendendo de uma forma material. E a nota da Bíblia de Jerusalém vai dizer: as palavras de Jesus sobre o pão celeste revelam uma realidade divina que só o Espírito pode fazer compreender e que é fonte de vida eterna para o homem. Mas entre vós há alguns que não creem, e devemos perguntar: e eu acredito que Jesus se faz presente na Eucaristia mesmo? Sou um desses a participar da Eucaristia? Porque Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim a não ser que seja concedido pelo Pai. Se nós estamos nos alimentando dessa Eucaristia, acreditando, porque isso foi concedido pelo Pai, que nós acreditemos. Vós também quereis ir embora? E eu tenho abandonado a minha fé católica? Abandonado a Eucaristia? E Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Israel. Isto é, o enviado, o eleito de Deus, consagrado, unido a Ele de modo iminente, o Messias, o Filho de Deus. Possamos hoje vivenciar o Evangelho desse modo, acreditando na Eucaristia, nos alimentando e acreditando que Jesus está presente nela, não de modo simbólico, como muitos abandonaram e estão acreditando, preferindo se alimentar somente do pão e não do Jesus que se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Uma reflexão profunda para nós. Vamos hoje nos nutrirmos não só da palavra, mas do pão eucarístico de Jesus. Vamos nos alimentar, vamos à igreja, servirmos-nos deste pão da vida que é Jesus. Não vamos resmungar, não vamos nos escandalizar como fizeram os discípulos que abandonaram Jesus, dizendo que essas palavras são duras demais. Vamos evocar, acreditar, nos alimentar. Muitos já abandonaram a nossa fé, desiludidos, procuraram outras religiões. E nós, a quem iremos? Momento de renovar nossa fé quando tivermos dificuldade e não abandonarmos a fé, renovar nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso alimento. Ó Jesus, afasta de nós o turbilhão de vozes enganosas e de propostas contrárias aos teus planos de amor, justiça e paz. Dai-nos a firme convicção de que devemos acreditar em Ti e seguir-te fielmente, porque tens palavras de vida eterna. És o Santo de Deus, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que acreditamos
que está presente em corpo, sangue e alma na Eucaristia. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Você está convidado também a rezar aqui comigo as laudes. Reze conosco as laudes todos os dias, todas as manhãs. Abra a Bíblia e continue com a Bíblia aberta. Porque laudes significa a Bíblia aberta e nós rezando os salmos, os hinos, os cânticos, lendo a palavra, fazendo as nossas preces em comum e fazendo justamente aquilo que precisamos fazer, como esse povo do deserto, que passou pelo deserto, estava na montanha de Siquém dizendo, eu e minha família serviremos ao Senhor, nós serviremos ao Senhor e não serviremos a outros deuses, portanto, vamos servir ao Deus verdadeiro, adorando por meio dos salmos, dos hinos e dos cânticos. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.